Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Antes, santificai a Cristo como Senhor. Esse é o nosso ponto-chave para a gente determinar a nossa linha de partida no Evangelho. Se nós colocarmos Cristo como Senhor na nossa vida, santificar Ele, separar a palavra dEle, o que Ele ordena para nós como primário, como a nossa primazia, como não tendo outra coisa a não ser prioridade a Cristo e o seu reino. Por isso que o apóstolo ele chega a dizer isso. Antes de qualquer coisa, antes de você se irritar, antes de você querer fazer sua vontade, se você foi realmente alcançado por Cristo, então santifica Ele como Senhor na tua vida. Coloca Ele verdadeiramente como Senhor, mas não de boca, mas de palavras e atos, verdadeiramente, em verdade. Porque a Escritura diz que quem faz dele Senhor é aquele que lhe obedece. Não basta apenas dizer que Deus é o nosso Deus ou que Cristo é o Senhor, quando nós não o obedecemos. O próprio Cristo fala isso no seu Sermão da Montanha, quando ele está finalizando todos os seus ensinos. Então ele diz, muitos vão me chamar naquele dia Senhor, Senhor. Ele disse, porque vocês me chamam Senhor, se vocês não fazem o que eu mando. Tem alguma coerência de eu chamar alguém de Senhor se eu não o obedeço? De forma nenhuma. Só mostra que Ele não é Senhor da minha vida. E o apóstolo aqui nesse caso, é interessante porque ele usa esse texto nesse caso, quando a igreja está passando por uma terrível perseguição. De ela estar fazendo a coisa certa e as pessoas estão maltratando, estão espoliando seus bens, ou seja, tomando seus bens, suas propriedades, e elas estão fugindo, como diz no ditado popular, com a mão na frente e outra atrás, só por causa da sua fé. Não tem mais nada que a persegue, é apenas por causa da fé em Cristo Jesus. E isso começou pelos seus próprios patrícios, ou seja, seus próprios conterrâneos, ou seja, os próprios judeus, e depois se tornou o próprio império, se tornou um perseguidor da igreja. De maneira que ela não era amparada nem pelos seus, quando eu falo pelos seus, pelos próprios judeus, da sua própria nação. É como se a gente aqui de Alto Paraíso, vocês fossem perseguidos pelos próprios moradores de Alto Paraíso. Se é perseguido pelos próprios moradores de Alto Paraíso, o que é que você faz? Não tem outro jeito. Você sai desse lugar, você sai dessa cidade, você vai embora para outro lugar. E que é interessante porque quando o Império Romano ele estava dominando aquela região, o Império Romano ele não perseguia a igreja a princípio. Quem perseguiu foi os próprios judeus. Então eles fugiram. Quando eles fugiram, saíram de Jerusalém e foram para outros lugares, a partir do momento o Império Romano começou a se levantar contra a igreja. E agora o Império Romano é como se fosse o Estado brasileiro. Todo o Estado brasileiro agora persegue a igreja. Agora não é só a região de Alto Paraíso que está perseguindo a igreja. A igreja saiu, vamos supor, Cavalcante, foi para Brasília, foi para Goiânia. Só que o Império Romano está em todos esses lugares. Para onde a igreja foge? Para onde ela se esconde? Então ela estava indo cada vez para mais distante, onde o Império não podia tocar nela. E isso, ao mesmo tempo que a igreja ela avançava e se afastava, ao mesmo tempo ela fazia com que o Evangelho fosse pregado a todas as nações. Porque se de um lado o inimigo, o diabo, queria destruir a igreja pela violência, pela força, ele perde nesse sentido, porque muitas vezes a gente jamais sairia da nossa casa, da nossa cidadezinha, Alto Paraíso, para pregar o Evangelho, talvez nem em Brasília. Mas a perseguição força a gente a fazer aquilo que a gente não quer fazer. Porque a gente não quer deixar nossa casa, não quer deixar nossa família, não quer deixar nada. Quer dizer que Deus ele vai sempre fazer isso? Às vezes sim, às vezes não. Mas um fato é que a igreja não iria alcançar do jeito que ela alcançou tantas nações, se não houvesse a perseguição. Porque a gente tem a tendência de ser cômodo,
ficar comodista, né? Eu estou na minha casa, recebi a salvação, eu posso pregar para o meu irmão aqui do lado, posso falar do meu amor por Jesus aqui pelo meu vizinho, eu posso lembrar de que existem algumas nações que não têm Cristo, eu dou uma orada de vez em quando, mas quando a perseguição vem, a gente só se apega em quem? Em Cristo. Porque a gente não tem casa, não tem mais ninguém, e lembre-se que a perseguição que os judeus ofereceram, ou melhor dizendo, que a igreja iniciou a perseguição sobre ela, muitas vezes vieram dentro da sua própria casa. Um pai, um filho, um irmão, que perseguiram a própria igreja. A igreja teve que sair da sua própria família. Eu estou colocando isso por quê? Porque num contexto como esse, quando a gente pensa a respeito de Cristo, ou Ele é tudo para nós, ou Ele não é. Ou a gente vai obedecer, ou a gente vai pegar em armas. Ou a gente vai levantar a nossa voz. Não vai aceitar as coisas que estão acontecendo sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele não somente diz que era para a gente santificar a Cristo como Senhor, e como Senhor, ele diz exatamente como Cristo andou nessa terra, e ele diz assim mesmo, quando injuriavam, ele não revidava. Ele deixava verdadeiramente ser maltratado, porque ele colocava toda a sua justiça nas mãos de Deus, e é isso que o apóstolo Pedro está dizendo, quando a gente santifica Cristo como Senhor, a gente vai ter que olhar para Ele e ver as reações que Jesus teve, para que nós tenhamos da mesma maneira, siga as suas pisadas, porque Ele nos deu um exemplo. Se a gente está dentro de um contexto terrível, que é um contexto de perseguição, em que a gente perde muitas coisas, não somente bens, mas até familiares, e esses familiares podem ser aqueles que vão se levantar contra nós, e ele está exatamente dizendo isso, então santifica Cristo agora, porque se tu não santificar Cristo como Senhor, você não vai obedecer, ou seja, você não vai entender porque Ele está te dando essas ordens, para que você ame os teus inimigos. Para quem te persegue, ore pelos teus perseguidores, e não ore para Deus para matá-los, a não ser que seja espiritualmente, ou seja, matar esse velho homem e trazer o novo homem. Do contrário, não é dessa maneira, porque o Cristo que estava na cruz disse, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você já deu para entender, quando uma pessoa se levanta contra a senhora, irmã Domingas? A senhora já parou para pensar numa pessoa que se levantar contra a sua vida e tentar, sei lá, fazer uma obra de bruxaria, tentar fazer um jeito de enredar a sua vida e causar um mal na sua vida? A senhora já parou para pensar a respeito dessa vida? A senhora já sofreu isso, provavelmente, não já? Não é? Mas o que a senhora acha o que é essa pessoa? Ela acha que está mexendo com a senhora? Esse é o ponto. A gente imagina que as pessoas que machucam a gente, está machucando a gente, mas não está machucando o Cristo, amados. O perfeito. E não é só um homem perfeito, é o próprio Deus encarnado. Pode alguém lutar, Nissinha, contra Deus e vencer? Aquele que vai nos julgar, a gente vai bater nele. Não é a coisa pior do mundo, aí é que estou entendendo. Eles, quando vão fazer assim contra cada um de nós e se levantam contra cada um de nós, eles não sabem que o Cristo está em nós. Eles não sabem. Eles não têm a mínima ideia de que a irmã Domingas e qualquer um que pertence ao Senhor, não é mais com ela, é com Ele. Não é mais com ninguém, é com Cristo. E esse ponto para nós tem que ser um ponto extremamente, assim, crucial para nossas vidas, para a gente entender claramente que o Cristo está em nós e Ele tomou a cada um de nós para si. E Ele tem o nosso corpo para servi-lo a Ele mesmo. Quando Cristo vem para nossas vidas, o Cristo vive em nós, através de nós. Esse homem, Abraão, ele deve ter morrido. Essa Nissinha deve ter morrido para que o Cristo viva através dela. E enquanto esse Cristo viver nessa carne morta agora do Abraão para os seus próprios desejos, para as suas próprias ambições, para os seus próprios pecados, esse Cristo está vivendo aqui. E esse Cristo vai ter que viver da forma como Ele viveu encarnado. Não sei outra forma. Não é o Cristo que vive em mim? Não é o Cristo que vive em ti?
O Cristo que vive em nós vai ser diferente daquele que andou sobre a terra? Pode ser? Pode ou não? Não pode. Mas o processo é grande, Deus fazendo isso nas nossas vidas. Não é um estalo, só porque Cristo entrou, ele vai viver da mesma maneira como ele viveu. Não vai, mas é por isso que o apóstolo está dizendo, santifica a Cristo como Senhor. Permite que ele reine na tua vida, mesmo contra a tua vontade. Permita que ele reine, melhor dizendo. E assim, quando a gente pensa dessa forma, eu volto agora para falar conosco a respeito do casamento, para que a gente entenda um pouco mais desse mistério que Deus fez, da aliança que Deus fez entre um homem e uma mulher. Mas o primeiro ponto da nossa fé é uma mudança de quê? Não é de vida. Qual é o primeiro ponto de mudança nas nossas vidas? Qual é, Bruno? Primeira mudança nas nossas vidas. O que é? A mente. Se a mente não for transformada, a gente não consegue fazer o que é nos ordenado. Não existe possibilidade. É por isso que Cristo ele precisa mudar a mentalidade nossa. Porque se a gente não mudar, a gente não acredita naquilo que a gente acha. Porque, presta só. E esse é o ponto. Quando a gente não acredita, a gente pode pensar corretamente, mas a gente não acredita. E se não acredita, a gente não vive. Porque a gente só faz as coisas naquilo que a gente acredita. Naquilo que a gente não acredita, a gente não faz. Não importa se é natural ou sobrenatural. Não importa. A gente só faz uma coisa se a gente acredita. Não importa se Deus é real ou se Ele não existe. Se a gente acredita, a gente ora nele. Se a gente acredita que Deus cura, a gente pede para Ele orar e ora a Ele para Deus curar. Se a gente não acredita que Deus não cura, a gente não ora para Ele. É verdade ou não é? Pode perguntar para qualquer pessoa. Eu estava na pracinha aqui perto de casa, né? Como é o nome? Bambu. Aí tinha um senhor brincando com uma criança e tal. E aí eu estava falando no celular com o Josafá sobre negócio de câncer de próstata e tal, essas coisas assim. Como eu estava falando de muitos termos técnicos com o Josafá, né, o cara pensou que eu era médico, né? Oxe, o senhor é médico, né? Quando eu terminei, o senhor é médico? Eu disse, não sou médico não. Não, porque o senhor estava falando tantas coisas assim, aí eu fiquei assim pensando, disse, não sou médico não. E aí eu falei uma coisa para ele assim mesmo, aí ele falou assim mesmo, me diz uma coisa. Aí ele fez a seguinte pergunta, o senhor acredita que... Aí eu disse, não, eu sou pastor. Eu disse, o senhor é pastor? Então deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor acredita que Deus pode curar as pessoas? E ele falou sinceramente. A pergunta é, ele acredita? Ou ele quer acreditar? Ele não tem certeza a respeito disso, se Deus cura ou se Deus não cura. Ele está com dúvida, ele acha que sim, mas ao mesmo tempo ele acha que não. Eu disse, o que Deus não pode fazer, amado? Ele fez o mundo em 6 dias. Ele fez todas as coisas. Não há impossíveis para Deus. É verdade, né? Se Deus quiser, Ele pode curar. Eu posso pedir. E eu sei que Deus tem poder de curar. Mas se Ele vai curar, isso eu não sei, porque isso depende da vontade dEle. Mas que Ele pode, isso é inegável. Se é. Com uma pessoa com dúvidas no seu coração, ele consegue alguma coisa da parte de Deus? Não.
É necessário que essa pessoa tenha uma mudança, nem que seja o mínima possível, para ela realmente acreditar. É só lembrar daquele pai que trouxe o seu filho endemoniado para Jesus curar, só que Jesus estava no Monte da Transfiguração e eles passaram a noite toda tentando expulsar o demônio e não conseguiram. Os outros 9 apóstolos que ficaram lá embaixo, Jesus desce com os 3 apóstolos, ele vê aquela confusão, logo de manhã cedo, diz: o que está acontecendo? Eu trouxe o meu filho endemoniado para os teus discípulos, os teus apóstolos libertar e ninguém conseguiu. Se tu podes fazer alguma coisa, fazes agora. Se eu posso fazer alguma coisa? Aquele que crê, se crê, tudo é possível que crê. Aí ele olha assim: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, na minha pouca fé, Senhor. Eu não tenho tanta fé assim para acreditar nisso, mas me ajuda. Aí ele liberta o filho e entrega o filho para o homem. Ou seja, Deus é necessário que Deus mude a nossa postura. Deus não permite que jogue-se tudo para a vida dele sem exigir da nossa parte uma fé, sem exigir da nossa parte uma confiança nele. Deus não vai fazer isso, porque se ele fizer isso, quem é Senhor somos nós, não ele. Por isso que Deus exige que a gente volte com ele com algum ponto de fé. Tu acreditas em mim? Tu acredita que pode? Porque se tu tens fé, tudo é possível que crê. Agora a palavra volta para ele. E quando volta para ele, aí ele reconhece a sua pecaminosidade, a sua fraqueza, e diz: Senhor, perdoa, me ajuda na minha incredulidade. Toda mudança nossa procede primeiramente de um processo de mudança de mentalidade. Se a gente não acreditar, se a gente não mudar nossa mentalidade, como o apóstolo Paulo diz assim: oferecei os vossos corpos em quê? Em sacrifício vivo, santo e agradável. Mas para que eu vou fazer isso? Qual é a razão de oferecer o meu corpo em sacrifício? Ele responde: para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas como eu vou experimentar? Pela não se conformando com este mundo, mas transformando pela renovação do vosso entendimento. Eu nunca vou me conformar com esse mundo quando eu transformar meu entendimento. E como eu vou fazer essa transformação? Se eu estiver sacrificando a minha vida para Deus. Porque na hora do sacrifício eu posso pensar: por que eu vou me sacrificar ainda mais por esse meu filho? Por que eu vou me sacrificar ainda mais por essa igreja? Qual é a razão? Por que eu vou ainda continuar sendo bom com essa pessoa que só é má comigo? Qual é a razão? A gente desiste, irmão, não é brincadeira não. A gente desiste quando a gente deixa de acreditar. A gente desiste de fazer as coisas quando a gente deixa de acreditar. Pensa numa pessoa que está no mundo lá fora, que foi crente, que andou com crente, que acontece uma coisa ruim neste mundo. Ela lembra do quê? Jesus está voltando. Aí ela se pela de medo, de vez em quando ela dá uma escorregadinha para a igreja, não é verdade? Dá uma passadinha só para... Aí quando passou aquele tumulto das águas, ela volta de novo para o mundo. Mas lembra que alguma coisa está acontecendo. Sabe por quê? Porque a percepção da vinda de Cristo sumiu da vida dela. Ele vai vir, mas é tipo da morte. Um dia todo mundo vai morrer. Mas pode ser hoje a tua vida, teu último dia. E um jovem pensa assim, que é o último dia. Posso pensar para a irmã Aurora, irmã Noemi, irmão Jorge. Já passou dos seus 80 anos, seus 90 anos, vai... tenho mais 50 anos de vida. Não vai ter 50 anos, vai ter, irmã Aurora. Muito difícil, não é não? Muito difícil. Li agora recentemente que o homem mais velho do mundo é um brasileiro. Quantos anos? 120 anos. O que eu estou dizendo isso? É que quando a gente é mais velho, mais idoso, a gente já sabe que não tem muito tempo. Não é por isso que a gente vai se desesperar, não. A gente recebeu um tempo de vida bem longo. E graças a Deus na presença do Senhor. Não tem o que ficar triste por causa disso. Não. Deus me deu não somente uma velhice, ou seja, anos de vida nessa terra, mas Ele me deu uma coisa: anos de vida na sua presença. Coisa que passa muita gente, que só vai conhecer o Senhor na sua morte, velhinho já.
E o que fez para Cristo? Como viveu para Cristo? Não viveu nada. E graças a Deus que Deus é misericordioso, e graças a Deus, por sua graça inefável, que Ele não leva em consideração isso. Mas para nós, que estamos vivendo essa vida, vale muito conhecer o Senhor agora. Vale muito caminhar com o Senhor agora. Vale muito chorar por aquilo que Deus chora, e não pelos nossos próprios pecados, pelos nossos próprios erros. Não vale a pena isso. Então, quando eu estou dizendo isso, é que quando a gente começa a entender de fato, a gente começa a tomar uma postura de fazer uma vida diferente. Mas se não, se sumiu a perspectiva de Cristo voltar, de que Cristo está diante de nós, amada, não vai adiantar. A gente vai fazer tipo como um filho que na frente do pai faz tudo certinho. Deixa o meu pai sair, calma. Ele vai embora, calma. Quando ele sair, pimba, faz o que ele quiser. É ou não é? Todo mundo foi pequeno, irmãos. Todo mundo sabe como é que é esse negócio. Não tem crente do mundo e não é do mundo. Ou a pessoa, ou o crente pequeno é convertido desde pequenino. Se não é, irmão, é a mesma coisa. Não tem mistério, não. Filho do mundo e filho de crente é a mesma coisa nesse sentido. Se ele não se converter, irmão, ele vai esperar o pai sair e dizer, agora a gente vai fazer a tolice. É ou não é? É assim, irmão. Por isso que a gente continua orando pelos filhos para que eles se convertam rápido. Tá certo? Essa é a perspectiva que a gente tem. Quando o Senhor é Senhor nas nossas vidas. Quando Ele não é, a gente esquece. As parábolas de Jesus a respeito da sua vinda mostram exatamente isso. Que um servo que ele tinha colocado, pensou assim, meu Senhor demora. Tarde envia. Passou a comer, beber e se embriagar e a maltratar os seus conservos. E o que o Senhor diz? O Senhor daquele servo virá num dia e numa hora que ele não? Porque ele não espera. Sumiu da mente dele a percepção de que Cristo vai voltar a qualquer momento. E voltar a qualquer momento é uma certeza, amado. Não é de dizer, um dia Jesus vai voltar. Não é assim? Não. Qualquer momento ele vai voltar. Pode ser hoje. Por mais difícil que pareça, mas pode ser hoje. Hein? Ansiar essa volta, esse desejo. Só tem isso, irmã, quem ama Cristo. E assim a gente começa a viver por essa perspectiva. Mas enquanto essa realidade não for verdadeira, irmão, a gente vai batendo a nossa cabeça e vai caminhando com esse mundo. E aqui, abra sua Bíblia agora. Gênesis capítulo número 2. Verso 23 e 24. Quem achou pode ler. Muito bem. Adão, ele olha para Eva e ela vê osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomado. O primeiro entendimento que ele tem a respeito da sua esposa, de Eva, ou da mulher, é um ser igual a ele. Essa é a primeira coisa. E então Deus, ele começa a celebrar esse casamento e ele dá uma ordenança de casamento. Portanto, deixará pai e mãe, o homem, e se unirá à sua mulher. E serão uma só carne. E é exatamente isso que ele vai dizer. Como é a primeira coisa que eu vou repetir do que eu iniciei no domingo? Primeira coisa, limite, deixar. A primeira coisa que ele disse, deixará homem, pai e mãe. Nesse caso, o homem é o homem e a mulher. O casal que está se formando a nova família vai ter que deixar. É o limite pré-estabelecido para que essa nova unidade do núcleo familiar comece a ser produzida e comece a ter exatamente a dimensão que Deus requer
como foi dos seus pais. Ou seja, que dimensão é essa? As prioridades se voltam. A mulher se volta a prioridade para o seu marido, e o seu marido tem prioridade para a sua mulher. Toda a sua atenção está se voltando não mais para os seus pais, que antes, quando eles eram solteiros, a honra e a dignidade de obedecer aos seus pais era a primazia, não importasse quem fosse. O pai dizia uma coisa, pelo menos assim deveria ser. Ele deveria obedecer imediatamente. Mas com essa autoridade tão forte, se ele se casa e essa autoridade permanece, não tem como a mulher ou o seu cônjuge, vamos supor assim, o parceiro ou a parceira nesse caso, ter prioridade, porque uma vez que o pai disse uma coisa, o filho vai ter que sair. E se o filho sai, ou se a filha sai, o que é que acontece? Há um desprestigiar do seu casamento nesse caso. E isso começa a minar o casamento, e não são à toa que a gente vê tantos divórcios por intervenção do pai ou da mãe de um dos seus, dos casados, ou do homem ou da mulher. Eu vi um amigo nosso, ele se separou, recentemente não, já deve ter uns 2, 3 anos mais ou menos, eu acho que é isso, se não mais. O tempo passa rápido, a gente nem percebe. E ele teve um filho, só que do nada essa menina começou a ouvir muito a mãe, começou a romper e acabou. A mãe já era separada também. E aí foi isso. E não tinha chance nenhuma para mudar. E ele se esforçou de todos os jeitos para ir para terapia de casal, para levar em congressos de casais, foram juntos. Não teve jeito, irmão. Ouvia demais a mãe. Acabou. Não teve jeito. Porque a prioridade tem que ser para ali, para dentro do casal. Esse é o primeiro ponto que era deixar, que são os limites determinados por Deus para exatamente se fortalecer uma família e eles mesmos cuidar. O segundo ponto, ele diz unir. Eu estou passando rápido porque eu já falei isso no domingo passado. E aí eu vou entrar só naquilo que eu quero, que eu já avancei demais, que eu não deveria nem ter falado aquilo todo ali, mas tá bom. Segundo ponto, ele diz, deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher. No caso de unir, existem três pontos que vai se unir nesse caso. Unir a sua mulher. Não é uma união entre um homem e um homem, não é uma união entre uma mulher e uma mulher, entre dois seres iguais, do mesmo. Não, é um homem e uma mulher. O segundo ponto é que essa união é uma união monogâmica. É um só homem para uma só mulher. Não é um homem com várias mulheres, nem uma mulher com vários homens. É um homem e uma mulher. Ainda que na Bíblia, como eu falei no domingo passado, ainda que na Bíblia nós tenhamos exemplos de casais que são poligâmicos, como Abraão, não Abraão exatamente. Ainda que ele tenha tido, não é bem um casamento, mas Jacó é um casamento poligâmico. Davi é um casamento poligâmico. Salomão ainda é o mais extremo de todos. Quando a Bíblia vai apontando essas relações de casamento dentro das Escrituras, não existe uma relação. De todos esses casamentos que tiveram com várias mulheres, que foram boas. Todos eles foram cheios de problemas, e problemas terríveis. Então, quando Deus coloca lá, não é para a gente dizer, olha, Deus colocou lá, então a gente deve fazer isso. Não, eu estou colocando lá para te mostrar exatamente que aquilo que foi feito, eu permiti, mas mostra-se verdadeiramente que está fora do meu plano, por isso nenhum deles são verdadeiros. Nenhum deles foi bênção. Nenhum, amados. Não tem uma família que foi uma bênção. Se nas Escrituras estão registrado isso, é porque a intenção de Deus sempre foi o quê? O casamento entre um homem e uma mulher monogâmico, e não tinha mais o que fazer. Quem passa desse limite não constitui o Senhor como Senhor nas suas vidas. E não importa as justificativas que vão ser dadas. Não importa, amados. E no terceiro passo que a gente pode dizer a respeito dessa união, essa união, quando entra num casamento, é uma união que a Escritura vai declarar como se fossem três coisas muito interessantes. É uma união de apegar-se,
É uma união que dá a ideia de grudar-se e dá uma união que dá a ideia de fundir-se. Grudar-se significa exatamente ficar grudado um no outro, preso. A ideia de apegar-se, tá? A ideia clara de fazer um compromisso firme e forte, independente, eu não estou falando do ato sexual, independente exatamente, para onde tu fores eu vou. Aquilo que Ruth e Noemi se colocam entre a Bíblia diz que ela se apegou a Noemi, não foi isso que a Escritura diz, que Ruth se apegou a Noemi? Qual foi o pacto que ela diz? Não me instes me separar de você, porque para onde tu fores eu vou. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e não existe outra coisa senão a morte que me separe de você. Isso é um apegar, isso é um compromisso. Pergunta: Ruth e Noemi eram casadas? Não, eram casadas? Eram casadas essas duas? Mas essa é a mesma palavra que está em Gênesis, uniciar. Porque o unir é um compromisso. O grudar-se, exatamente, não consegue mais descolar. E aí a gente pode dizer, se a gente pegar, uma vez eu vi uma representação de um homem que ele pegava uma folha de papel, pegava outra folha de papel, colava, passava cola branca, juntava. No início da mensagem dele, tá? Aí passou, ele continuou pregando, e aí depois a cola já secou, né, bem sequinha. Aí ele tenta tirar. Quando ele tenta tirar, o que é que acontece? Rasga. Só que isso não é verdadeiro para o casamento. Porque a gente pode colocar um pouquinho de fogo, não é verdade? No vapor, só o calor dele, a cola dissolve e a gente tira tranquilamente. Não sei se vocês já fizeram isso, mas é assim que se faz. Aí tirou. Aí tem a folha de papel de um lado, outra folha de papel de outro. Eles estão aí, seca de uma folha, seca outra folha, e está tudo certo. Só que nas Escrituras Sagradas, o apegar-se não é isso. Ele tem uma terceira palavra a respeito de casamento, que é fundir-se. Sabe o que é fundir? É exatamente a ideia de uma solda. Você pega uma barra de ferro, pega outra barra de ferro, quebrou. Então eu tenho que soldar esse negócio. Como é que eu vou soldar? Eu vou meter um calor entre elas e vou colocar um outro elemento químico. Quando eu colocar um outro elemento químico, exatamente vai fundir. Ou seja, um átomo de um vai encontrar o átomo de outro. Não é mais o mesmo ferro. Se tornou um ferro. Como separa isso? Só quebrando. Não tem mais jeito. Está misturado. É por isso que as pessoas dizem assim mesmo, rapaz, esse homem quebrou na solda, porque quebrar na solda é a pior coisa que você tem que fazer. É onde não deveria ser quebrado. Estragou, não tem mais chance. O que eu estou querendo dizer é exatamente isso, que quando um homem e uma mulher entram num casamento, eles vão entrar nesses três processos, que é um processo de união que inicia-se com um compromisso e com um ato sexual. Só que agora ele vai entrar para um nível ainda maior. Não é só um nível como o da Ruth e da Noemi, que uma se comprometeu. No caso, Ruth se comprometeu a Noemi. Noemi não se comprometeu nada com ela. Isso é um compromisso entre uma pessoa e outra. Mas no casamento, o compromisso tem que ser de ambas as partes. Você não vê a Noemi dizendo assim mesmo, menina, eu não vou me comprometer com isso não. Onde tu morrer, tu vai morrer, eu não. O meu Deus é o meu Deus. Não vou trocar pelo teu não. Ruth se compromete com ela. Por quê? Porque ela não está entrando em uma aliança de casamento. Mas agora quando entra-se numa aliança de casamento, as coisas mudam. Porque qualquer um pode entrar nessas três linhas, vamos supor assim, comprometer, se apegar, como a Bíblia é clara que Davi amou a Jonathan, e Jonathan amou Davi. Eram casados? O mundo lá fora diz que eram homossexuais, os dois. A alma dele se ligou, se apegou. Assim como Ruth se apega à sua sogra Noemi. Não tem nada de relação, mas o mundo quer ver o que ele quer ver, não é verdade? Aos olhos do puro, tudo é puro. Mas aos olhos do impuro, tudo é impuro. Então, muito bem, esse tipo de compromisso é uma coisa e é forte. Todavia, para o casamento, ele tem que entrar num nível muito maior, porque foi esse tipo de casamento, e é o casamento que é um símbolo da união de Cristo com a sua igreja. E aqui a gente vai entrar na última parte desse texto, que é o ato de ser uma só
carne. O ato de ser uma só carne envolve, que a gente pode dizer, 3 coisas. Primeiro, o relacionamento sexual. Quando a gente tem, mas a gente sabe disso. Não, calma aí. Você vai entender que o relacionamento sexual não é somente um ato puramente físico. Não é somente o ato de uma pessoa se unir a outra fisicamente. Embora seja por breve tempo aquele ato sexual, porque você não vive num ato sexual a vida toda, é só um ato, é só um ponto, é só um período, ainda assim, isso não é só um ato físico. Quero que você abra a sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 24, verso 5. Deuteronômio 24, verso de número 5. Pode ler. O que é que ele está querendo dizer? Vamos supor, seu Jorge, quantos anos o senhor casou, seu Jorge? Irmão Jorge. Com quantos anos o senhor casou? 36 anos? Estava que nem eu, né? Estava meio passando eu já também. Entendeu a mesma ideia. E a sua esposa? 20? Oxe, bateu a minha. Bateu a minha. A minha pelo menos foi 24. Me olhei um pouquinho ali. Tá, tudo bem. Vamos supor. Sabe o que a Bíblia diz? Que as grandes missões de um povo de Israel no início eram 2 coisas. Primeiro, todo o judeu ele tinha que ser alistado para a guerra. Ele era um soldado. Por quê? Porque ele teria que conquistar a terra. E o alistamento partia dos 20 anos de idade. Por 20 anos de idade, tu já está no campo de batalha. Tu vai para o campo de batalha, já vai para o exército. Pois muito bem. Então ele tinha 2 trabalhos. Se não estava mais em guerra, o que acontecia? Ele continuava trabalhando na agricultura ou na pecuária, porque era esse o caminho. E quando estava em período de guerra, ele já sabia que ele tinha que sair para o exército, se alistar no exército e prosseguir a sua fase. Até hoje, um israelita, seja homem ou seja mulher, ele é um combatente. A hora que decidir, disse, vai entrar em guerra, todo mundo está entrando. É homem e mulher, não tem dessa. Por quê? Porque também ele é um povo pequeno. E estão muitos inimigos à volta, então não dá para ser somente homem dentro do exército. Então toda mulher recebe um treinamento bélico e todo homem recebe um treinamento bélico. Porque em posição de guerra, todo mundo está automaticamente chamado para a guerra. Tá, tirando isso aqui uma dentro, o que acontece? Então esse homem, ele vai para a guerra. Tinha que ir para a guerra, mas ele vai casar. Aí ele casa hoje. A guerra estoura, ele tem que ir amanhã. Não vai para a guerra, não. A tua prioridade não é mais com o Estado. A tua prioridade é com quem? Com a tua mulher. Tu vai dar paz para essa mulher. Tu vai fazer essa mulher feliz. A tua felicidade, a tua missão é fazer essa mulher feliz por 1 ano. Esse é o teu ano. Tu não faz mais nada na vida, a não ser viver para esta mulher. Por 1 ano tu vai dar felicidade a ela. Você está entendendo o que é esse processo? Não, lógico, né, irmão? Peraí. Não faz mais nada na vida porque todo mundo está em guerra e ele não tem mais chance dele ir. Não pode ir. Então ele é retirado exatamente por quê? Porque se ele vai para a guerra, a probabilidade dele morrer é muito grande. E Deus não vai dizer isso, poxa, eu vou casar contigo e eu estou indo para a guerra amanhã e você vai ficar o quê? E eu morrer, o que tu vai ficar da tua vida? De que tipo de casamento é esse que Deus está falando? Não está falando dessa forma. Então ele pede exatamente que esse homem permaneça durante 1 ano, porque depois de 1 ano, satisfeito com essa mulher, ela entenda, disse, olha, agora eu tenho que servir a minha nação, porque se a gente perder, não vai sobrar nenhum dos 2, porque nós temos que vencer os nossos inimigos. E ele é liberado para fazer. Mas enquanto isso, ele solidifica o casamento durante o ano. O que Deus está dizendo que o ano é o primeiro ano mais difícil de um casamento, irmão.
primeiro ano é o ano mais difícil de um casamento. Porque queira você ou não, ainda que você tenha namorado 6 anos, o teu parceiro, é a primeira vez que você vai viver com ele o resto da tua vida. E você vai saber exatamente o que ele anda, o que ele faz, o que ele come, como ele se levanta, como ele se comporta, os jeitos e as maneiras. Não coloca o papel higiênico desse jeito, não, é do outro jeito, irmão. Fecha a tampa, não coloca a tampa assim, não faz. É ou não é? Você começar a ter experiências de estar andando junto. E esse andar junto, muitas vezes você não... Sério, eu casei com esse homem? Nossa, eu casei com essa mulher desse jeito? Começa a coçar a cabeça. Por quê? Porque na perspectiva de namoro, irmão, a gente só se encontrava ela maquiada, tipo assim, perfumada, eu perfumado, nunca vi o meu chulé. Não sabe qual era o nível de bagunça que eu faço, de nível de bagunça que ela é. Nada sabe, amados. É um ano de grande choque cultural, porque ela tem uma cultura com a família dela, eu tenho uma outra cultura com a minha família. Aquilo que eu penso, ela não pensa. Eu imagino que ela pensa como a minha mãe. E ela pensa, eu penso que ele é como meu pai. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí vão ter que começar a construir. E aí, ser uma só carne, irmão, o primeiro ato sexual apenas inicia esse processo, porque não é um ato só sexual, é um ato de compromisso. Porque a parte mais forte de um casamento é me comprometer e me despir na frente de outra pessoa que eu não vejo, que eu não me conhece. Qual é a mulher que não teve, na sua primeira noite de casamento, não teve vergonha de seu marido? Levanta a mão as mulheres aí. Teve vergonha, não? Todo mundo teve, irmão. Mas o homem é sem vergonha, né? Não? Na verdade, é mais ou menos sem vergonha. Por quê? Porque ele sabe que a mulher vai estar com vergonha. Então ele vai tentar fazer, pelo menos de alguma maneira, assim, para deixar dizer, não, está tudo tranquilo. Esconde todas as luzes. Eu estou falando assim para que você entenda que esse processo não é só físico, irmão. Se fosse só físico, não estava aqui na nossa mente. Há um problema, uma barreira enorme na situação. O meu pai, quando nós usávamos da Belinha, ele falava assim, sou casada com a sua mãe há 50 anos, nunca vi um pouco com sua mãe. Aí já é demais, né? Nunca vi o corpo da sua mãe. Como é que eu nasci então, meu pai? Como é que eu nasci, meu pai? Eu dizia isso, como é que eu nasci, se assim eu nunca vi uma corpo... mas... Mas são as coisas dessa vida, mas tudo bem, deixando isso aí para o lado. Mas a gente não pode ter, hein? Mas no finalmente vai tirar tudo isso, não vem com essa não. A não ser em algumas igrejas aí para fora que dizia que a pessoa, era pecado fazer sexo. E se é pecado o casal fazer sexo, o que é que eles faziam? Hein? Pois é, mas aí esse é o ponto, porque existiam algumas igrejas que faziam o quê? Colocava-se uma roupa e fazia um buraco lá embaixo. Não estou brincando não, irmãos. Porque a mentalidade não é correta das Escrituras Sagradas, é uma mentalidade humana. Santidade está no casamento, a Bíblia diz que o leito sem mácula é coisa prazerosa ao Senhor. Não sou eu que digo, é as Escrituras. Então tá. Essa é a primeira coisa. Então a gente tem uma ideia exatamente isso, de uma só carne, passa-se primeiramente pelo ato sexual, mas também ele é um ato espiritual, o ato sexual. Por que a gente pode dizer isso? Porque a Bíblia vai dizer assim mesmo, não é tanto o caso da alma e a carne serem a mesma coisa. Por que a gente vai dizer? Olha só um texto que a gente pode olhar isso de maneira bem mais tranquila para a gente entender. Abra o seu livro no livro de Salmos. 84, verso 2. 84, verso 2. Outro abre em 16, verso 9. Salmo 84, verso 2, pode ler. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo.
Qual é a diferença da alma, coração e carne? Diga aí. A minha alma desfalece pelos atos do Senhor, para estar na presença do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Qual é a diferença de carne e coração para a alma? É o que no texto aqui está dizendo, a poesia no hebraico, ele tinha uns paralelismos. Ou seja, o que é um paralelismo? Paralelismo é uma forma que a gente fala uma coisa e diz a mesma coisa aqui embaixo. Esse é um tipo de paralelismo. Paralelismo acho que é sintético é o nome disso, se não me engano. Tem outro paralelismo que é contraste. Eu falo uma coisa e falo a mesma coisa, só que de maneira contrária àquilo que eu falei para cima. Nesse caso aqui é um paralelismo sintético, ou seja, um paralelismo perfeito. É uma comparação tanto no início quanto no final. Ou seja, ele compara a alma dele, o coração e a carne como uma só coisa. É a mesma coisa. Mas é a mesma coisa a alma, carne e coração? É ou não? Não é, literalmente não é, mas na perspectiva que ele está falando, ele está dizendo que a alma dele é igual ao quê? A sua carne e ao seu coração. O que agora no Salmo 16, verso 9, lê aí. Salmo 16, verso 9. O que ele está dizendo aí de novo? A alma e o corpo dele junto. Agora olha o que Adão falou. Ela é o quê? Osso dos meus e carne da minha carne. O que ele está falando? Que é só a matéria dela, que a carne e o osso dela é igual a ele? É só disso que ele está falando? Ou ele está falando de um ser inteiro, como uma pessoa, carne e osso, ele está tratando da pessoa. Tanto a alma dela, quanto a minha alma, quanto o corpo dela, quanto o meu corpo, vamos ser só um. Mas como a gente vai conseguir um? Quando a gente entrar em uma aliança de casamento. Quando a gente se unir, a gente vai se tornar uma só carne. Quando ele fala uma só carne, amados, ele não está falando de uma união de um corpo físico, ele está falando de um novo ser que está se unindo agora. Como é que a gente sabe que é um novo ser de uma maneira espiritual que está se formando esse ser? Eu queria compartilhar com vocês, abram só em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 15 e 16. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 15 e verso 16. É paralelismo sinonímico, que é de sinônimos. Não é sintético. Primeiros Coríntios, capítulo de número 6, verso 15 e 16, pode ler. Escuta só o que ele está dizendo. Vocês não sabem que vocês são membros do corpo de Cristo? Somos membros ou não do corpo de Cristo? Somos. Esse corpo, o corpo de vocês, fazem parte como membros do corpo de Cristo. Isso é físico? Hein? É físico ou não? Isso é espiritual, correto? Espiritualmente nós somos corpo de Cristo. Ainda que esse corpo seja membros, ou seja, como esses membros, assim, esse corpo como um instrumento para a glória de Deus, para a manifestação da justiça de Deus, para a manifestação das obras de Deus, todavia esse corpo, ele é espiritualmente, estamos ligados a Cristo espiritualmente, mesmo na carne, estamos ligados espiritualmente a Cristo. Aí olha só o que ele diz, vocês não sabem que o corpo de vocês não é membro de Cristo? Aí ele diz, tomaria eu os membros do corpo de Cristo e me uniria, ou seja, teria uma relação sexual com uma prostituta? Posso fazer isso?
Pode fazer isso? Aí ele diz assim, não pode fazer isso. Cristo jamais teria uma relação sexual com uma prostituta. Não teria, ele nem tomou, nem fez, nem teve relação com nenhuma mulher. Então o apóstolo Paulo, de forma nenhuma, é isso que ele diz, de jeito nenhum. Aí ele termina dizendo assim mesmo, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo ou uma carne com ela? Isso aqui é a prostituta. Eu tenho um relacionamento sexual com ela. Eu sou membro do corpo de Cristo. Me tornei o quê? Um corpo com ela. Quando eu me torno um corpo com ela, quem ela é? Se é só uma carne, o que ela é agora? Membro do corpo de Cristo. Mas espera aí, membro do corpo de Cristo não é algo espiritual? O que ele está dizendo no nosso casamento? Que o casamento está se tornando uma unidade espiritual, não somente uma unidade carnal, porque o processo é o mesmo, amado. Se eu me uno a uma mulher, sendo eu crente, e me uno a uma prostituta, eu torno dessa prostituta uma carne comigo. E se eu sou membro do corpo de Cristo, eu faço dessa mulher uma prostituta. Agora, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, diferentemente de uma prostituta dentro de um casamento. Quando uma pessoa é cristã e a outra não é no corpo de Cristo, ele vai tornar essa pessoa membro do corpo de Cristo. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo número 7. A partir do verso de número 10 diz assim: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Mas digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. A mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Ele está dizendo assim mesmo. Eu tenho minha esposa, e essa esposa não é crente. E se ela consente conviver comigo por causa da minha fé, não te separa, vai embora. Aí a minha mulher, ela é crente, e o marido não é crente. Ele consente viver com ela, e diz, não, tu pode viver a tua fé, sem nenhum problema. Então, não se separe, segue o jogo. Aí ele diz assim mesmo, verso 14, porque o marido incrédulo, lembra-se, vão se unir em uma só carne, não vão se unir em uma só carne? Então esse homem vai se tornar o quê? Membro do corpo de Cristo. Porque a prostituta está se tornando membro do corpo de Cristo, tá ou não é? Mas isso é uma ligação profana. É um absurdo fazer uma prostituta membro do corpo de Cristo. Mas aí olha o que ele diz, para os casados. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do crente, do marido crente. De outra sorte, vossos filhos seriam o quê? Impuros, porém agora são uma só carne. Essa mulher que é crente santificou por causa da aliança do casamento, irmão. Por causa da aliança do casamento foi ordenada por Deus. E se Deus determinou que o casamento é santo, esse homem entra dentro desse casamento em santidade. Por causa do mandamento, não significa de salvação, significa de santidade, que Deus olha uma só carne e não rejeita esse homem ou essa mulher que é incrédulo. Espiritualmente falando, eles estão legalmente na presença de Deus. Do contrário, essa mulher ou esse homem que era crente, que se casou com uma incrédula, eles estariam reprovados diante de Deus. Mas Deus não reprova, Ele diz, eu santifico. Esse é o ponto, irmãos, que o casamento não é uma unidade carnal. Essa fazer uma só carne está falando exatamente em fazer uma só carne, em que isso é refletido aonde? No filho. Porque o teu filho tem 50% de você e 50% do teu marido ou da tua esposa. É ou não é? É 50-50, irmão, não tem nada. Não tem mais, não tem menos. Ainda que ele seja homem ou ainda que ele seja mulher, ele é 50% geneticamente falando do marido e da mãe. E aqui entra um ponto interessante.
A pergunta que a gente faz e aí que ainda não tem muita resposta nisso, para a gente encerrar esse processo. Quando a gente se liga sexualmente com uma vida de uma outra pessoa, que não é debaixo de um casamento, a gente está trazendo uns níveis de problemas seríssimos para a nossa alma, seríssimo para a nossa vida. E as pessoas ainda não percebem isso, e só estão percebendo isso a partir do momento que as gerações vão se levantando, e à medida que as gerações vão se levantando, a gente vê cada vez com mais problemas dentro de casamentos, e principalmente dentro dessa área sexual. Sabe por quê? Porque tiveram vários parceiros fora. E agora eu encerro dizendo exatamente isso, porque esse casamento não é somente uma união de carnal, mas é uma união também espiritual, e que se liga, e que se molda, e que se funde na geração de um filho. A pergunta é, que a gente talvez nunca parou para pensar. Quem criou Adão? Deus. Quem criou Eva? Adão fez Eva. Eva fez Adão? Não. Eva foi retirada de Adão, correto? Tirou uma parte dele e fez tudo de uma só costela. Deus fez toda ele uma mulher. A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem da onde? Do pó da terra. Depois que Ele fez o boneco inteiro, o que é que Ele fez? Soprou. A alma vivente que está no Adão vem da onde? E o corpo veio da onde? Da terra. Porque Ele fez da terra. Esse homem está de pé. Agora Eva também se coloca de pé. De onde vem o sopro de Eva? A alma de Eva. Veio de Adão ou não? Começar a ter complicações agora. Tudo bem. Agora vai juntar Adão e Eva, vai criar o primeiro homem. Quem é o primeiro homem? Primeiro filho, vamos dizer? Primeiro filho não, primeiro filho homem. Quem é o primeiro filho homem? Caim. A gente sabe que 50% vem do pai e da mãe, não é verdade? E a alma? Veio de onde? Hã? Mas a Bíblia declara que no 7º dia Deus descansou. Que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. Da onde veio a alma de Caim e Abel? De Caim? Hein? Dos pais. Agora a pergunta é, realmente vieram dos pais ou não? Porque a Bíblia diz que a alma é indivisível. O corpo tu pode dividir, mas a alma é indivisível. É indivisível. Há um grande problema teológico nesse ponto, porque eles vão dizer exatamente isso. Se Deus parou de criar todas as coisas nos 6º dia, então todas as almas humanas estão aonde? Guardada com ele? Como assim? Tem um banco de alma lá no céu? Porque é exatamente esse tipo de pensamento que existe também, uma doutrina que fala exatamente isso, que é a doutrina de como se gera a alma humana. A doutrina pode ser assim mesmo, que Deus criou todas as almas e no momento da concepção de um homem ou mulher, Ele manda essa alma para lá. É aqui que a gente vai entrar nesse ponto. Se Ele manda essa alma para lá, então forma-se uma nova alma, certo? Só que aqui existem alguns problemas teológicos a respeito disso. Tem alguns problemas teológicos. Sabe qual é? E a alma de Cristo? Da onde? Por que eu estou colocando isso? Porque isso é importante para nós. É o mesmo, mas lembre-se que Cristo é 100% homem. A carne veio exatamente de Eva. Aí é que está um detalhe, uma transmissão, mas essa alma vai vir de quem? Do homem ou da mulher? Porque a Bíblia declara que quando Cristo foi gerado, Ele foi gerado por uma concepção não de Adão, por uma concepção em Eva, somente em Eva. Certo?
o espírito já era dele, do próprio Cristo, certo? Porque Deus é espírito, mas aí ele tem que ser feito um homem, e homem ele é alma e corpo. O corpo foi dado da mulher, e essa alma está vindo da onde? A Bíblia diz exatamente uma coisa, porque é interessante a gente saber disso. Porque como Eva não teve, aliás, como Maria não teve uma relação sexual com um homem, então o pecado não foi imputado a Cristo, ele não nasce com pecado. Lembre-se que Davi nasce na iniquidade, minha mãe me concebeu, e em pecado eu nasci? Ou em pecado minha mãe me concebeu e em iniquidade eu nasci? Não foi isso? Cristo não é nascido assim, porque senão ele nasce em pecado, e ele não pode, ele tem que ter um corpo santo. Então ele foi fecundado pelo Santo Espírito para que ele não tivesse o quê? A propagação dessa carne pecaminosa. Então essa alma que Cristo está sendo dado aqui é uma alma junta, não de um homem e de uma mulher, vindo só de uma mulher. Só de uma mulher. O que dá a entender é que verdadeiramente todas as bolsões de alma estão num corpo humano, de uma mulher talvez. Da onde ele foi gerado, para que ele tivesse corpo e alma. O que dá a entender que se a alma não é divisível, eu não posso dividir a alma do pai nem da alma da mãe para juntar e fazer uma alma, então a alma está em algum lugar que é mulher. Porque isso é importante para descrever que exatamente que o Cristo que vai andar nessa terra não recebeu pecado. Porque se recebe pecado, teria que vir do homem. E ele não recebeu do homem nada, a não ser da mulher. Eu sei que isso é um debate bem extenso, e não tem, basicamente, tanto para uma teoria quanto para outra, tem patamares, pontos positivos e pontos negativos, mas o meu ponto é exatamente isso. Que a concepção dessa união de carne é tão espiritual que se reflete na fusão de um filho. E é isso que Deus exige de cada um de nós, uma capacidade de nós entendermos a seriedade do que é um casamento. E a seriedade de que esse casamento, o ato sexual, ele é tão grave, ele é tão sério, que só uma instituição tão forte é capaz de manter ele salvaguardado, ou seja, seguro para ser vivido e prazeroso. Tirando desse lastro, é uma desgraça, irmão. É uma desgraça. Que Deus em Cristo nos abençoe. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos.